Mais uma Copa se passou e essa cena aí aconteceu novamente, o Neymar chorando com a camisa da seleção brasileira. Infelizmente o Brasil mais uma vez eliminado, dessa vez precocemente nas oitavas de final. Vi muitos comentários ontem de muita gente falou que o Neymar merecia ganhar uma Copa do Mundo, o Neymar merecia uma bola de ouro pela sua carreira. De fato sim, merecia, um jogador genial, o melhor jogador da geração brasileira. É de 2010 para cá, se você pegar aí 26 anos, 16 anos, né? É o melhor jogador que teve aqui no futebol brasileiro e é um dos raros casos de jogadores tão talentosos que fracassaram no futebol em questão de títulos. Porque se você tem qualidade, você está em time de qualidade, você ganha títulos. O Neymar até fez isso no Barcelona, ganhou muitos títulos, mas depois saiu do Barcelona, desandou totalmente a carreira com lesões. Jogou em times como o PSG, que naquela época não é o PSG de hoje, Al Hilal, que praticamente nem jogou, hoje está no Santos, um fraquíssimo time que não tem perspectiva de título nenhum. E na seleção brasileira, isso afetou totalmente o seu desempenho na seleção brasileira. O Neymar é o jogador que tem mais gols na história da seleção, né? Mais que Pelé, tem muitos aí amistosos, ok, jogos de Copa América, enfim. É um cara que tinha tudo para quem sabe conseguir uma Copa do Mundo com outros jogadores de uma geração do futebol brasileiro que viessem a se formar, a ajudar, mais ou menos o que acontece com a França, por exemplo, o Mbappé, que é um craque geracional da seleção francesa, e veio outros jogadores com muita qualidade, meio que completou ali o time da França com jogadores de qualidade tanto na zaga quanto jogadores de qualidade no ataque, no meio, nas laterais, o que compõe a França, que muito provavelmente, na minha opinião, pode brigar pelo título mundial. Foi o que faltou para o Brasil, né? Na minha opinião, quando saiu a convocação, a minha opinião era o Brasil tinha que renovar. Óbvio que essa renovação devia ter acontecido antes, né? Por exemplo, Casemiro de novo na Copa, laterais como Danilo de novo, Alexandro, tem zagueiros novos e bons como Gabriel Magalhães de fato. Poderia ter sido mais ousado, né, de fato aí ter convocado. Teve lesões, infelizmente, né? O Estevão, que seria um bom jogador e poderia ser um destaque na Copa, se machucou. De fato aí tinha os nomes que poderiam sim acrescentar, mas ainda não estava no processo como a França, por exemplo, de craques se destacando nos seus clubes e na seleção agregar cada vez mais para formar um conjunto de bons jogadores e um bom time para brigar pelo título. Acho que isso pode de fato acontecer em 2030, não vai ser com o Neymar, não vai mais jogar a Copa. Infelizmente para ele e para quem gosta dele, ele não vai conseguir um título de Copa do Mundo. E de fato, o Brasil tem esse trabalho a se fazer, mas eu, na minha humilde opinião, claro, vai no mínimo aí mais umas 3 4 até 5 Copas para o Brasil ter um time realmente forte, assim que você bote como top 3 favoritos. Isso pode mudar, claro, né? Em 4 anos é muita coisa, mas eu não vejo em 2030 o Brasil chegando como favorito, não vejo esses craques aparecendo no futebol, e não vejo os que tem hoje, né? Que são promessas como Estevão, Endrick, que mostrou porque que ele não jogou no Real Madrid, é, colocando o Brasil numa prateleira como um grande favorito. Então, assim, de fato, o Brasil vai passar mais um tempinho sem ganhar essa Copa do Mundo. Da minha opinião, claro, né? Isso pode mudar totalmente, visto que as seleções estão cada vez mais fortes. Essa Copa aqui provou isso, né? Você vê seleções como Cabo Verde, Congo, outras seleções aí, Japão, Suécia, são seleções com nome, mas tem muita qualidade. Então essas seleções estão cada vez mais evoluindo. A tendência é que na próxima Copa seja mais seleções, acho que se eu não me engano fala assim 64. Então assim, 64 seleções, vai ser mais seleções. O Brasil possivelmente aí foi eliminado nas oitavas de final. Se não se cuidar, se não tiver um time minimamente competitivo, pode ser eliminado na 32 avos de final na próxima. Infelizmente essa é a realidade. O Brasil é um time muito fraco, tem que rejuvenescer totalmente o sistema defensivo, os volantes, laterais. Uma grande dificuldade do Brasil são laterais, então não precisa nem falar. E de fato muita gente falou, eu vi muita gente falando ontem sobre isso, sobre o Neymar, que ele, por exemplo, o Neymar numa geração de 2006, 2000, até 2010, ele poderia sim conquistar o título, porque era uma seleção mais forte, com mais estrelas, meio que parecido com a França, né? Se você pegar de 2006, Ronaldinho, já era jogadores não no seu auge máximo, como Ronaldo Fenômeno, mas 2006 ainda era uma baita seleção, Adriano, Ronaldinho, Juninho, Pernambucano. Em 2010, o Neymar quase foi para a Copa, deveria ter ido, e se ele tivesse ido para a Copa, quem sabe poderia ter ajudado.
o Brasil a conquistar o título ali. Mas de fato é uma pena, né? O Neymar não. Foi um desperdício. Um craque como ele não conseguir dar o título pro Brasil, mas faz parte do futebol. E que de fato aí essa cena se repetiu, dele chorando, se repetiu em 2014 não, porque ele se machucou, acabou nem indo, né? Naquela eliminação para a Alemanha. Em 2018, 2022 e agora em 2026. Novamente o Brasil eliminado com o Neymar em campo aí desolado, de novo, né?